Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E hoje, dando continuidade a essa abordagem dispensacionalista, né? Hoje vamos falar sobre a adoração, no caso o tempo do milênio, né? A adoração nesse tempo. Se você não viu, é uma série, então é preciso que você veja os outros vídeos para ficar mais claro essa adoração no milênio. Eu já falei nos vídeos anteriores, você vai na playlist aí, escatologia, e você vê. Primeiro eu falei sobre as dispensações, porque a Assembleia de Deus ela é dispensacionalista, então ela divide a sua hermenêutica em dispensações, né? E essa dispensação em específico é a dispensação do milênio. Então eu falei nos vídeos anteriores, dividi em 3 vídeos, né, de 20 minutos, para não ficar tão longo, e aí divide e dá para assistir tranquilo. Sobre o milênio, primeiro vídeo sobre o dispensacionalismo, segundo vídeo sobre o milênio, dividido em 3 partes, 3 vídeos, né? O dispensacionalismo foi só um vídeo. E agora vamos ver se dá para abordar tudo num vídeo só, a adoração, né? Como vai ser a adoração no templo, no caso do milênio, templo do milênio, que está escrito em Ezequiel, no capítulo 40, do versículo 1 até o capítulo 46, versículo 24. O que eu usei foi esse manual do Dowling Pentecost, né? Foi a referência, só usei esse aqui mesmo, né, como base para o vídeo. Então, quando a gente fala da adoração no milênio, a gente primeiro tem que entender, eu já falei, mas vou relembrar, né, que o reino no milênio será um reino teocrático, né, mais ou menos como é hoje o Islã. O Islã é um reino teocrático, né, não existe separação de Estado e o Islã, né, o mundo islâmico é a mesma coisa. As leis religiosas e as leis civis também. Então, a adoração, segundo o Dowling Pentecoste, no milênio, será a adoração a Jesus, né? Isso com base em Isaías 66, 23. Toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor, né? E aí vamos ao templo do milênio, né? Primeiro que trata a profecia, né? Essa profecia de Ezequiel, a partir do capítulo 40, né, até o capítulo 46, na verdade é um bloco de texto até o capítulo 48. Vai tratar especificamente da estrutura do templo, né? Como será essa estrutura do templo, que os dispensacionalistas, no caso, argumentam que esse templo ele é diferente do templo de Zorobabel, a expansão que Herodes fez, como também do templo de Salomão. Então é um templo que não é igual aos templos anteriores, é um templo diferente, daí ser um templo diferente, né? E aí o texto também aborda seu sacerdócio, o ritual, como também o seu ministério, né? Só que para interpretar as interpretações, o Dowling Pentecoste ele trouxe 5 interpretações desse texto, desse templo, né? Desse templo restaurado, né? E há 5 interpretações com relação a esse texto, né? A primeira é que essas passagens aqui elas se referem a referência desse templo é o templo de Jerusalém, no caso antes do cativeiro babilônio, né? Foi o templo que podemos dizer que foi, então nesse caso foi o templo de Herodes, né? Que foi no caso destruído pela Babilônia, né? Pelos babilônicos, Nabucodonosor, né? E qual é a explicação? Então, qual é a interpretação? É que esse templo o propósito desse texto é preservar na vida dos judeus a memória ritualística
ali dos judeus, né? A outra interpretação vai dizer respeito a que esse templo aqui é um templo pós-exílio, né? Depois que os judeus eles retornaram do exílio babilônico, né? 70 anos durou o exílio, durou 70 anos. Quando eles retornam, a esse templo que o texto se refere. Primeiro, o templo antes de ser destruído, depois o templo que foi reconstruído depois, quando eles retornam do exílio babilônico. A terceira interpretação que se tem é que esse texto ele se refere a um templo ideal, né? Do campo das ideias, né? Seria algo que deveria ser a imagem que os judeus eram para ter, né? Seria um templo mais na área da ideia, né? Que nesse caso aí os judeus deveriam ter construído na volta do exílio, mas que eles nunca fizeram. Então é como um memorial de algo que era para ter sido e não foi. A outra interpretação é que simboliza, no caso, esse templo aqui, ele tem um símbolo, mas esse símbolo simboliza as bênçãos espirituais, e aí não mais Israel, mas da igreja no presente. Então, esse templo tem esse símbolo, esse significado, né? E a última interpretação, né, que é uma previsão do templo reconstruído na era milenar, no caso o templo literal, né? É uma interpretação literal do texto. Esse templo vai existir e realmente vai ser reconstruído e colocado tudo em prática na era milenar, né? na dispensação do milênio, né? E aí o texto ele traz a localização desse templo, né? Não é no mesmo lugar do outro templo, é num local diferente, né? Ele se localiza na região sagrada. No entanto, o local dele é no monte, né? E aí Miqueias no capítulo 4, que também é uma coisa que deve se entender do dispensacionalismo. O dispensacionalismo ele não existe somente com base no texto de Apocalipse capítulo 20, você vai ver, eu já expus esse texto aí, que é a parte do milênio. Falei sobre os 10 versículos. Ele não é apresentado lá o milênio, mas para que traga uma profundidade do milênio, há uma necessidade de navegar por vários textos dos profetas do Antigo Testamento para fazer o corpo da interpretação dispensacionalista. Então esse texto aqui é a base para dizer que o templo ele não vai ser no mesmo lugar, mas em um local diferente, mesmo que seja na região sagrada, né? E o texto diz assim em Miqueias 4:1: o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos, né? E aí o paralelo em Ezequiel é Ezequiel 37, o versículo 26 e o versículo 27. E aí também o texto ele traz os detalhes do templo, né? E os detalhes diferenciam exatamente dos templos anteriores, né? Os portões e os pátios, né? O pátio exterior, né? Os 3 portões de acesso, né? O portão oriental, o portão norte, o portão sul, né? Como também o pátio interior do templo, né? Então Ezequiel descreve toda a estrutura do templo, né? Como também o templo que é contemplado dentro do templo, né? Os vestíbulos, o lugar santo, o santo dos santos. Agora, não há o que tem uma diferença muito grande dos outros templos é que não há
uma menção à Arca da Aliança, né? Que vai desaparecer, né? A Arca da Aliança, e depois não se sabe onde a Arca ela foi parar, né? Não se sabe o que aconteceu com o desaparecimento da Arca, qual o destino. Então a Arca da Aliança ela não vai fazer parte, não é mencionada no texto, na verdade, nesse templo, né? Como também os móveis, o templo não tem os móveis que tinha nos outros templos, né? O templo, tanto no tabernáculo, né, que foi o primeiro templo, quanto também no templo de Salomão, nem de Zorobabel, e a extensão que Herodes fez, né? Então, o único utensílio, né, o único móvel é uma mesa, ou no caso um altar de madeira. Nesse caso está registrado, deixa eu só confirmar aqui. No 41:22 diz: há um altar de madeira de 3 corvas de altura e 2 corvas de comprimento. Seus cantos, sua base e sua parede eram de madeira. E ele disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. Então esse aqui é o único utensílio que é mencionado, né? As observações que devem ser feitas deve ser feito tanto com relação ao ministério dos sacerdotes, né, como também o ritual próprio da adoração, né, deve ser observado dentro da ritualística, né, do culto. Deve-se fazer essas duas observações, tanto com relação ao ministério dos sacerdotes, como também o próprio ritual de adoração, que vai ter um pouquinho de diferença, né? Semelhanças e diferenças que a gente vai ver mais à frente, né? E também um rio, né? Um rio que vai fluir do santuário, né? Isso aqui é legal. Um rio, então nos outros templos não tem esse rio fluindo do santuário, mas nesse templo aqui tem. Inclusive está no capítulo 47, do versículo 1 até o 12. E aí vem a questão. Dos pontos mais difíceis de fazer a interpretação literal desse texto é porque o templo, qual seria o objetivo desse templo, né? Diante da revelação completa que nós temos, principalmente do texto de Hebreus lá, né? Que faz esse paralelo com a ritualística do Antigo Testamento e aplicando a Jesus a superioridade de Cristo, né? Mas existem alguns propósitos para esse templo, né? E dentro do dispensacionalismo, o primeiro é demonstrar a santidade de Deus, né? É que Deus exigia a santidade do seu povo, né? Como também outro ponto é que o propósito de existir esse templo é para uma habitação, né? Seria o local ali para a habitação da glória divina. Ezequiel 43:7. Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ezequiel 43:7, né? Então, tem primeiro demonstrar a santidade de Deus, uma habitação para a glória de Deus, né? Perpetuar, o outro propósito é perpetuar o memorial do sacrifício, né? Devido na interpretação dispensacionalista, que é uma dificuldade, né? Os outros intérpretes questionam exatamente isso, né? Se vai interpretar literal, então o sacrifício tem que ser literal. Mas no caso do dispensacionalismo traz a interpretação desse sacrifício como um memorial, né? Não seria um sacrifício voltado para expiação, mas sacrifício voltado com a intenção de serem comemorativos, né?
E qual seria o motivo de se comemorar? Exatamente, o motivo seria a realização o fato da salvação que já havia sido realizada, né? Mas tem outro ponto também, o quarto propósito, que é o templo ser o centro do governo divino, né? Como seria um governo teocrático, então o templo seria o centro ali desse governo, né? E aí o versículo 43 vai trazer exatamente isso, né? Este é o lugar do meu trono, então dali sairia toda a teocracia existencial dentro do milênio, né? E o outro propósito é promover a vitória sobre a maldição, né? Já que não teria o mesmo sentido a ritualística do Antigo Testamento, né? Então seria uma vitória ali, a expressão da vitória sobre a maldição. Agora, a grande pedra no sapato, poderíamos dizer assim, né? Ou a criptonita contra o dispensacionalismo é exatamente os sacrifícios, a partir da interpretação literal do texto, que acontece no milênio, né? E aí os textos são Ezequiel 43, do 18 até o 46, 24, Zacarias 14, 16, Isaías 56, do 6 ao 8, e do 66, o versículo 21, Jeremias capítulo 33, versículo 15 ao 18, Ezequiel capítulo 20 e o versículo 40 e 41. Então, como conciliar esses sacrifícios ao próprio sacrifício de Cristo? Porque a necessidade dessa ritualística, se Cristo já cumpriu toda a lei, né? Então, é um dos questionamentos exatamente quando se questiona a questão desses sacrifícios literais, né? A primeira coisa que nós devemos ver aqui é que a ordem mosaica ela vai ser, no caso, restabelecida, né? E aí nós vamos ter nesse templo, nessa ritualística aqui, né? Nesses rituais, primeiro vamos ter semelhanças entre tanto o sistema arônico quanto o sistema milenar. Então, a primeira coisa é a adoração no altar, ambos têm, né? Aqui é o que é semelhante. O sangue é aspergido, holocausto e oferta pelo pecado, pela culpa, né? Que nesse caso vai haver. Os filhos de Zadok são os sacerdotes, né? A ofertas e manjares são incorporados ao ritual. Rituais para a purificação do altar, Ezequiel 43, 20 ao 27, né? Do altar, dos levitas e do próprio santuário, né? Que deveria ser purificado, né? Observações das luas novas, né? E do sábado, Ezequiel 46, 1. Haverá sacrifícios pela manhã, né? A Páscoa será observada. Haverá também a festa dos tabernáculos, o ano do jubileu, o vestuário sacerdotal e o sustento da ordem sacerdotal, que também havia na ritualística do Antigo Testamento, do templo, né? E nesse caso o templo abriga novamente a glória de Deus, como também o templo abrigava também a glória de Deus, o templo do Antigo Testamento. Então, e qual é a diferença então? Né? Já vimos as similaridades, o que há num e há no outro, né? Mas também há algumas diferenças entre o sistema arônico e o milenar, né? Vamos ver algumas, né? A primeira é que o templo é um templo diferente. A dimensão do templo, as dimensões do templo é diferente dos templos anteriores, né? Tanto o que Salomão construiu quanto o que foi reconstruído depois do exílio babilônico, né? A expansão do próprio Herodes, né? Não possui quase nada de móveis. A gente viu que só tem um móveis que
deve ser mencionado, né? Os levitas, eles necessariamente vêm dos filhos de Zadok, né? E tem algumas coisas que não existem nesse templo. A arca da aliança, o candelabro, o pão da proposição, o véu, né, que separava o santo dos santos, né? A questão da inacessibilidade, do santo dos santos ser inacessível, né? Não tem um sumo sacerdote, né? Não há sacrifícios na parte da tarde, né? Nós vimos que há sacrifício na parte da manhã, né? E a última parte é a questão dos acréscimos, né? Há alguns acréscimos com relação a esse tempo. Vimos a diferença, vimos as semelhanças, o que tem de diferente, e agora os acréscimos. E aí, quais são os acréscimos, né? A glória, ela saiu do templo, como nós vimos, né? E essa glória, ela vai habitar o templo para sempre, não vai mais sair do templo, né? O rio, né? O rio que flui, o rio de água viva que flui do templo, né? O próprio nome da cidade será diferente, né? Jeová Samá, né? Já não é mais o mesmo nome, Jerusalém, né? E aqui nós temos uma coisa interessante que não tem no outro templo, na ritualística dos templos anteriores, e há aqui, né? Que é o ministério do príncipe, né? E esse príncipe, as características que o texto apresenta é que, primeiro, que ele tem prerrogativas reais, né? Mas também ele tem prerrogativas sacerdotais, né? Ele recebe as ofertas, por mais que ele tenha que prover as ofertas do próprio, ele é quem tem que prover as ofertas dos sacrifícios, né? Mas ele recebe as ofertas, 45 do 13 ao 17, né? Ele representa Deus perante o povo, né? Só que não será Jesus, né? De acordo com o Daulino Pentecoste, ele não será Jesus. E tem alguns motivos por quê, né? A interpretação é que possivelmente ele vai ser um israelita, né? O texto diz que ele terá filhos, né? Daí o porquê não ser Jesus, né? E ele também faz oferta por si próprio, né? Por si mesmo. Então, também não podia ser Jesus, né? E ele também, uma das funções dele é que ele vai intermediar o povo ali e o sacerdócio, né? Ele vai fazer essa intermediação entre o povo e o sacerdócio. E aí, tendo analisado, após termos analisado, feito todas essas observações, que eu acho que são o que temos de mais importante para estarmos observando com relação a esse templo, chegamos ao propósito, né? Então, diante disso, qual é o propósito então desses sacrifícios? Qual seria o propósito de haver sacrifícios nesse novo templo, se Jesus ele já cumpriu toda a lei? Então, qual a necessidade, né? A primeira observação que é feito é que esses sacrifícios eles não têm não são relacionados com não são sacrifícios expiatórios. O que isso quer dizer? Não tem a intenção de produzir, de ter feito para buscar o perdão dos pecados, né? Já que Jesus ele já fez os sacrifícios expiatórios, todos os sacrifícios expiatórios, e ele vai reinar, né? É Jesus que vai reinar. Então, e Jesus já cumpriu toda a lei. Então não tem relação com a expiação. No entanto, a grande defesa
que o dispensacionalismo faz, então, porque aí, qual é o propósito, assim, qual é o sentido, né? E aí, o dispensacionalista, ele vai interpretar que esses sacrifícios, eles são memoriais. O que isso quer dizer? É uma forma, é uma retrospectiva, entendeu? Seria uma forma de olhar para trás ali, fazer uma lembrança do passado, de tudo que Deus exigia do povo, né? E da incapacidade do povo de cumprir aquela ritualística ali, né? Qual é o objetivo, o sentido desse memorial? É levar as pessoas a compreenderem o sacrifício de Jesus, que Jesus morreu para cumprir toda essa ritualística. Então ele cumpriu tudo que a lei pedia. Então, esses sacrifícios dentro do dispensacionalismo, nesse caso aqui dentro do templo, é visto como um memorial, né? E o Ezequiel Soares inclusive coloca que esse memorial pode ser enxergado como semelhante ao que acontecia o que acontece hoje na igreja, na Santa Ceia, né? Onde nós fazemos esse memorial para lembrarmos da morte da morte de Cristo, né? E fazemos isso até que ele venha, né? Esse memorial tem um prazo, e até que Jesus venha. Nós temos que fazer mensalmente, né? No caso, a Assembleia de Deus, ela faz mensalmente o culto de Santa Ceia para lembrar do sacrifício de Jesus, né? O pão, o seu corpo, e o vinho, o seu sangue, né? Derramado, o sangue da nova aliança. Então, agora, uma observação a se fazer: é complicado. Não é algo tão simples assim, né? Porque se você, aqui a gente fez só uma análise, uma síntese, poderíamos dizer assim, né? Uma síntese. Mas se você for analisar toda a ritualística, é muito complicado assim. E se os sacrifícios ali se oferece sacrifício por si mesmo, então não deve ser visto assim, alegorizado, né? A crítica é a seguinte: vocês interpretam literal, então totalmente literal, não alegorize, né? Mas aí, a partir do momento que a gente pega o texto e faz isso aqui, diz que o texto ele vai ser, os sacrifícios são memoriais, aí a gente está partindo para alegorizando, tá espiritualizando o texto e tá dizendo aí o texto o que de certa forma o texto não está querendo dizer. Então, assim, é complicado, entendeu? Assim, o dispensacionalismo é muito complicado, porque, por exemplo, Jesus ele fazia o que Jesus fazia. Ele dizia, né? Quando ia acontecendo a vivência de Jesus entre o povo, ia acontecendo situações, ele aplicava ele fazia a aplicação da profecia. Se cumpriu conforme estava escrito, está aqui, aconteceu. E aí o texto do milênio, e normalmente é sempre uma progressiva. O que eu estou querendo dizer? O Antigo Testamento proporcionou todas as profecias, e Jesus ele começa a cumprir essas profecias no Novo Testamento, a partir de Mateus para frente, né? No caso aqui é o inverso. Você chega até Apocalipse, no capítulo 20, e aí você tem que regressar lá para o Antigo Testamento para trazer a interpretação, para validar o sistema dispensacionalista. Então é assim um pouco complicado. Eu não trouxe aqui todas as objeções para cada parte do que eu disse aqui. Existem objeções, existe interpretações contrárias, né? Mas eu não trouxe porque eu queria somente clarear, pelo menos para entender como o dispensacionalismo ele interpreta, ou como o pré-milenismo ele interpreta esse templo aqui, o templo do milênio, né? E como será essa adoração no milênio. Então é isso, a gente finaliza, deu para finalizar só num vídeo só, né? E a gente completa a série, né? Falamos sobre o dispensacionalismo e as 7 dispensações, o milênio interpretado, o texto de Apocalipse 20, o versículo 1 até o versículo 10, e agora abordamos a adoração, como será a adoração no milênio e nesse novo templo, né? O terceiro templo construído para adoração entre o povo de Deus.
Então é isso, né? Se você não está inscrito no canal, se inscreva aí no canal para motivar, é uma forma de motivar. A gente vê que as pessoas que vocês estão gostando do conteúdo, que vocês estão assistindo os conteúdos e estão sendo abençoados. Então assim, se inscreve aí, né? Dá o teu joinha, comenta, né? Isso motiva, né? É uma forma de motivação para tá continuando produzindo esse material para edificar a vida de vocês e para clarear assim alguns textos que são complicados. Então é isso. Que Deus os abençoe e até o próximo.